Incentivo é o cacete, porra! Isso aqui é o Senado Federal! Ele é um senador! 3 poderes independentes, porém harmônicos. Harmônicos aonde, cara de pau? A que nível nós chegamos? Por isso vamos precisar ter atitude. Busca-apreensão dentro de um gabinete. É um absurdo uma busca-apreensão dentro do apartamento funcional, porque é território do Senado Federal. Em um dramático confronto no Senado, ele, Rodrigo Pacheco, foi totalmente humilhado. Adivinha por quem? Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco, que vem passando o pano para Moraes já faz muito tempo, sentando em cima de todos os seus pedidos de impeachment, resolveu tomar uma decisão tardia em relação a Marcos Duval. E falando em Marcos Duval, ele fez algo inacreditável, surreal, que nunca se viu nem mesmo no mundo, quem dirá no Brasil, por causa dos abusos de Alexandre de Moraes. Enquanto isso, Rodrigo Pacheco resolveu tomar essa decisão tardia e foi totalmente esculachado, humilhado por Alexandre de Moraes. Deputados de direita mostraram a verdade, escancarando que Rodrigo Pacheco está passando por isso porque ele está defendendo Alexandre de Moraes, deixando o senador ainda mais humilhado. É lógico, né? Senadores de Lula saíram em defesa de Alexandre de Moraes. E aí que vocês vão ver. Humilhação dupla. Ele, Rodrigo Pacheco, humilhado ao vivo por Alexandre de Moraes, e também os senadores de Lula foram totalmente esculachados ao vivo pelos senadores apoiadores de Bolsonaro, entre eles Magno Malta e outros. Gente, este vídeo promete para vocês que gostam de ver esquerdista passando vergonha e ver a vergonha que ele, o senador Rodrigo Pacheco, presidente da casa, passou ao vivo, frente a frente a todos os senadores, porque Moraes realmente esculachou com ele. Então, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque realmente ele está imperdível. Porque um dos 81 senadores que está aqui no plenário, ele já está praticamente com o seu mandato, ou com o exercício do seu mandato cassado. Nós vamos continuar fingindo aqui na casa, com o colega presente aqui, que isso não está acontecendo. Continue passando a humilhação de ver um dos 81 senadores praticamente cassado aqui no plenário. Vossa Excelência teve como resposta do ministro Alexandre de Moraes, pelo que eu tenho conhecimento, negando, dizendo que a intenção de Vossa Excelência em proteger o Senado e as prerrogativas dos senadores não tinha legitimidade por ser o presidente dessa casa e não poder responder pelo senador, o que para mim é um equívoco, mas não só para mim, a própria Constituição e discussões e também decisões do STF dizem diferente. Diante desta negativa do ministro Alexandre de Moraes, baseado no fato de Vossa Excelência ser presidente, não ter a legitimidade, eu venho aqui como líder do partido Podemos, partido do qual é o senador Marcos Duval, e no qual nós discutimos e concordamos em apresentar um requerimento esse, e nos termos regimentais, para que seja submetida à apreciação deste plenário a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Decisão essa que determinou medidas cautelares, especialmente de suspensão da atividade plena e exercício do senador Marcos Duval. Esse requerimento não é casuísta, esse requerimento está fundamentado, inclusive em decisão do próprio STF. Se o ministro Alexandre de Moraes diz que Vossa Excelência não tem legitimidade, o STF diz que esse plenário tem. Então, diante disso, senhor presidente... Como é que o ministro do STF se refere a um senador assim? Eu estou indignado com isso. E eu falei ontem. E eu peço mais uma vez, senador Rodrigo Pacheco, que farei todo dia aqui. Vossa Excelência nos representa. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, que Vossa Excelência é o avalista de Alexandre de Moraes.
Então, é hora de tomar uma atitude nessa casa, em defesa de um colega nosso, porque não é assim, invadir o poder legislativo nas suas consequências e fisicamente, que avança a democracia, que tenha no senador Renan Calheiros ao seu lado o exemplo, que rasgou uma ordem judicial porque era ilegal, e ordem ilegal não se cumpre. É importante que o faça. Eu sou 3 anos e 8 meses presidente do Senado e nós temos, de fato, um lamentável episódio envolvendo um colega nosso, o senador Marcos do Valde, e que a construção harmônica que faço na relação com os poderes serve, inclusive, para o reconhecimento de que prisões de parlamentares, buscas e apreensões contra os parlamentares, medidas cautelares contra parlamentares, até ações penais contra parlamentares, devem ter realmente fundados indícios e não podem ser banalizados esses institutos, como foram no passado recente, repito, fora do tempo que eu era presidente do Senado. Então, apenas esses esclarecimentos, que de fato nós temos um problema com o senador Marcos Duval, que de fato é o único problema concreto que nós tivemos no Senado no período de 3 anos e meio que eu sou presidente do Senado, e que nós estamos buscando constantemente e severamente resolver no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e a ponderação feita pelo senador Rodrigo Cunha, obviamente, será avaliada pela mesa diretora do Senado Federal. Mas eu acabei de ler aqui, presidente Pacheco, as ponderações de Vossa Excelência sobre o senador Marcos Duval junto ao ministro Alexandre de Moraes. Me surpreendi da maneira como Vossa Excelência colocou. Vossa Excelência fez um arrazoado ao ministro. O que eu acabei de ler aqui, veja que nem fair play ele tem. Falta de sentimento, de respeito ou um fair play. A fair play que Vossa Excelência sempre tem tido de cortesia com essa corte. Mas esse cidadão Alexandre de Moraes é o CEO de um consórcio de perversos. O senador Marco Duval é do meu estado. Não tenho um relacionamento político com ele. Não sou do partido dele. Sou a última pessoa do mundo a defender Marcos Duval. Mas eu não estou falando de Marcos Duval. Eu estou falando de um senador da República que foi eleito de forma republicana e chegou a essa casa. Se ele fosse do PSOL, eu estaria falando a mesma coisa. Se ele fosse do PT, estaria falando a mesma coisa. Aí do seu lado está sentado Renan Calheiros. Foi meu presidente 2 ou 3 vezes. 4 vezes. Diz ele que não quer ser a 5ª mais não. Ele que falou, sei lá. Diz ele que Deus é que sabe. Quando o cara fala assim, Deus é que sabe, é porque tem alguma coisa no meio. Bom, foi 5 vezes. 4 vezes. E essa casa, sempre que ele me passava a palavra, naquela tribuna ali, Vossa Excelência é minha testemunha, de que desde o meu primeiro mandato, eu falo do crescimento progressivo do ativismo judicial. E esse ativismo judicial chegou ao ponto de não ter fair play ou nem respeito. Porque o que foi colocado aqui pelo senador Pacheco, para o ministro Alexandre de Moraes, fazendo considerações sobre os direitos que a Constituição dá ao senador, aos direitos do senador Marcos Duval, e ele responde como se estivesse respondendo para qualquer pessoa. Responde como se estivesse respondendo para qualquer pessoa, e é um trecho que ele encerra aqui, dizendo que Vossa Excelência não é parte. Ora, quem é que é parte então? Quem que vai defender Petecão? Quem vai defender o Everton? Quem vai defender a mim? Quem vai tomar nossas dores? Senhor Alexandre de Moraes, se não o presidente dessa casa. Agora, a mim não espanta a falta de fair play, a falta de sentimento. 3 poderes independentes, porém harmônicos. Harmônicos aonde, cara de pau? A que nível nós chegamos? Por isso vamos precisar ter atitude. O trabalho de pacificação sempre deve ser feito, mas tem uma hora que precisa de atitude eficaz. Atitude de acordo com essa Constituição, que não é respeitada hoje por aqueles que deveriam ser os primeiros guardiões. O clima de terror que está no país, com um homem mandando e desmandando no país, é claro que ele não faz isso sozinho.
tem o apoio de outros ministros do Supremo e tem o apoio dessa casa, pela omissão nossa. Então, senhor presidente, o que a gente pede aqui, eu acho que eu tenho colocado, nós chegamos no fundo do poço. No fundo do poço. É que as prerrogativas desse colega senador, que pode ter seus defeitos, como eu, como todos aqui, na forma, mas ele é amparado pela Constituição brasileira. As prerrogativas dele são as nossas. E ele, desculpa, senador Marcos Duval, que eu vou falar aqui, mas é como se o senhor fosse um parlamentar, um senador zumbi. O senhor praticamente dormiu nesse plenário essa noite. Algo que não se vê em nenhum lugar do mundo. Uma forma de protesto, uma forma de desespero, senadora Margarete. Ontem eu falei aqui com o senhor, e uns colegas subiram, jamais lhe atacar, jamais, ninguém atacou aqui ontem. Mas alguns senadores, não, foi ataque, não foi. E colegas defenderam o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que faz parte, é legítimo defender, mas, num ato falho, colocaram, senador Renan Calheiros, o seguinte: essas casas bets, o ministro Alexandre de Moraes tinha que acabar, tinha que determinar para fechar. Olha a que nível nós chegamos de subserviência. Um ato falho. Quando eu falei aquilo, fui descendo aqui, fui embora, que eu tinha uma consulta, não fiquei até o final. O senador me chamou e disse: ó, tu vai ser preso, bicho. Tu vai ser preso. Vão dizer que você atropelou um cachorro, alguma coisa. Vão arrumar um jeito. Tu sabe quem? Esse é o clima que vive o Brasil. Presidente, eu solicito aos senhores senadores também que subscreveram essa manifestação, que seja adotadas as medidas necessárias, da maneira mais célere possível, para que seja submetida à apreciação desse plenário do Senado Federal a questão relativa à decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que impôs medidas cautelares ao senador Marcos Duval. Então, senhor presidente, aqui a gente não está inovando, nós estamos aqui atendendo o que o próprio STF definiu em outros momentos. Obrigado, presidente. Queria falar para os meus colegas senadores e senadoras, também agradecer ao líder do meu partido por essa surpresa em sair em defesa. Eu queria só esclarecer a todos os colegas que a minha luta é na defesa do artigo 53 da Constituição, que está lá todas as nossas prerrogativas, e não especificamente a devolução da rede social, ou de passaporte, ou de salário, não é isso. É a proteção das nossas prerrogativas. E eu acabei, seja pelo destino, estar à frente disso, encabeçando essa luta para que o ministro do STF possa cumprir a Constituição no seu artigo 53. Quanto ao salário de 30%, a minha conta está negativa em 50 milhões de reais. Eu não sei por que, não tive acesso ao processo, o Conselho de Ética não foi comunicado, o Congresso não foi comunicado, o Senado não foi comunicado, então não sei por que está negativo. Se eu pedir um Pix de 100 reais ou 10, R$1, se fizer na minha conta, o Banco Central recolhe. Então, mesmo que o ministro diga, liberei 30% do salário do senador, que não é verdade, porque o que liberou foi a verba indenizatória, que não tem nada a ver comigo. Ele bloqueou a verba indenizatória de um senador da República. Eu não tenho condições de pagar o aluguel e as despesas dos gabinetes. Outra, eu estou aqui, não é para fazer protesto, é porque eu estou 2 meses sem salário, não tenho mais condições de pagar
empregado para poder fazer minha alimentação, eu não tenho condições de pagar a luz do apartamento funcional, porque muita gente acha que é tudo de graça, eu não tenho recurso para poder fazer compras no supermercado, eu não tenho recurso para pegar um Uber, para poder comprar um remédio na farmácia, eu não tenho absolutamente nada. A única coisa que está lá no meu apartamento hoje são os meus ternos, que eu não fui ainda lá. Então não tem condições nem de tomar um banho, não tem condições de sobreviver e viver. Eu não tenho condições de comprar uma passagem para ir para o meu estado, porque eu não tenho recurso. Eu consegui vir para cá usando milhas. Então eu estou passando isso para vocês, que não é porque eu estou reclamando de uma coisa ou outra, não. Eu estou defendendo as nossas prerrogativas como senadores e deputados federais. Se eu tenho que pagar um preço por isso, já estou pagando. Mas eu gostaria muito que os colegas entendessem o real motivo por essa minha movimentação em defesa da Constituição, que a gente jurou defendê-la. Senhor presidente, como líder do PL e senador da República, igual a todos os nossos pares aqui, eu queria prestar meu apoio ao requerimento do senador Rodrigo Cunha, líder do Podemos. Ele toca numa questão muito sensível, mas a gente tem que falar sobre isso. Nós temos um colega nosso limitado no seu exercício parlamentar. É preciso que a gente entenda como é que a gente chegou até aqui. A gente chegou até aqui abrindo exceções para um estado de exceção que se formou no país. Nós, o Senado Federal, somos responsáveis por isso. O que eu venho na tribuna é chamar a nossa responsabilidade, presidente Pacheco, porque Vossa Excelência é o presidente do Congresso, Vossa Excelência estendeu a mão, sim, para ajudar o senador, mas, embora seja do perfil de Vossa Excelência querer resolver em harmonia como deve conviver os poderes pela nossa Constituição, tem uma hora que tem que agir como o senador Renan Calheiros, que rasgou uma ordem judicial nesse plenário. O que está acontecendo com ele começou quando a ministra Carmen Lúcia disse que aquilo era temporário, é uma exceção do processo eleitoral. E essa exceção subsiste até hoje, já tem 2 anos de um governo empossado. Começou com a censura de redes sociais. Hoje derrubaram uma rede social inteira por uma citação por rede social, o que o STJ já se manifestou dizendo que é nulo, que não vale, que não pode. E esse Senado, a Casa das Leis, não pode abrir mão da sua função legislativa, porque por conta desse excesso, digamos assim, de harmonia, hoje o judiciário avança sobre essa casa e chega metendo o pé na porta de parlamentares. E nós permitimos isso, agora basta, pelo amor de Deus, presidente Pacheco, basta. Elevem-se o Senado. É um absurdo que um senador da República tenha sido calado em 2 anos e meio do seu mandato. O senador Marcos Duval perdeu 2 anos e meio de relação com seus eleitores, no direito que é constitucional, o direito de falar, e que não pode ser cassado em democracia alguma. Então, democracia aqui não é. Senador Marcos Duval, o seu salário, o seu subsídio, que tem natureza alimentar, está bloqueado. E todos nós estamos achando isso normal. Ele não matou, ele não roubou, ele postou em redes sociais a censura no país de onde nós viemos, porque estamos nesse momento, pela nossa inércia do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, a ponto, senador Renan, da intimação que está nas mãos dele, eu não acreditei, eu tive que ler. O ministro Alexandre de Moraes, no final, coloca sob pena de prisão preventiva.
Prisão preventiva é o cacete, porra! Isso aqui é o Senado Federal! Ele é um senador! Como é que o ministro do STF se refere a um senador assim? Eu estou indignado com isso. E eu falei ontem. E eu peço mais uma vez, senador Rodrigo Pacheco, que farei todo dia aqui. Vossa Excelência nos representa. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, que Vossa Excelência é o avalista de Alexandre de Moraes. Então, é hora de tomar uma atitude nessa casa, em defesa de um colega nosso, porque não é assim, invadir o poder legislativo nas suas consequências e fisicamente, que avança a democracia, que tenha no senador Renan Calheiros ao seu lado o exemplo, que rasgou uma ordem judicial porque era ilegal, e ordem ilegal não se cumpre. É importante que o faça. Eu sou 3 anos e 8 meses presidente do Senado e nós temos, de fato, um lamentável episódio envolvendo um colega nosso, senador Marcos do Valde, e que a construção harmônica que faço na relação com os poderes serve, inclusive, para o reconhecimento de que prisões de parlamentares, buscas e apreensões contra os parlamentares, medidas cautelares contra parlamentares, até ações penais contra parlamentares, devem ter realmente fundados indícios e não podem ser banalizados esses institutos, como foram no passado recente, repito, fora do tempo que eu era presidente do Senado. Então, apenas esses esclarecimentos, que de fato nós temos um problema com o senador Marcos Duval, que de fato é o único problema concreto que nós tivemos no Senado no período de 3 anos e meio que eu sou presidente do Senado, e que nós estamos buscando constantemente e severamente resolver no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e a ponderação feita pelo senador Rodrigo Cunha, obviamente, será avaliada pela mesa diretora do Senado Federal. Mas eu acabei de ler aqui, presidente Pacheco, as ponderações de Vossa Excelência sobre o senador Marcos Duval junto ao ministro Alexandre de Moraes. Me surpreendi da maneira como Vossa Excelência colocou. Vossa Excelência fez um arrazoado ao ministro. O que eu acabei de ler aqui, veja que nem fair play ele tem. Falta de sentimento, de respeito ou um fair play. A fair play que Vossa Excelência sempre tem tido, de cortesia com essa corte. Mas esse cidadão Alexandre de Moraes é o CEO de um consórcio de perversos. O senador Marcos Duval é do meu estado. Não tenho um relacionamento político com ele. Não sou do partido dele. Sou a última pessoa do mundo a defender Marcos Duval. Mas eu não estou falando de Marcos Duval. Eu estou falando de um senador da República que foi eleito de forma republicana e chegou a essa casa. Se ele fosse do PSOL, eu estaria falando a mesma coisa. Se ele fosse do PT, estaria falando a mesma coisa. Aí do seu lado está sentado Renan Calheiros. Foi meu presidente 2 ou 3 vezes. 4 vezes. Diz ele que não quer ser a 5ª mais não. Ele que falou, sei lá. Diz ele que Deus é que sabe. Quando o cara fala assim, Deus é que sabe, é porque tem alguma coisa no meio. Bom, foi 5 vezes. 4 vezes. E essa casa, sempre que ele me passava a palavra, naquela tribuna ali, Vossa Excelência é minha testemunha, de que desde o meu primeiro mandato, eu falo do crescimento progressivo do ativismo judicial. E esse ativismo judicial chegou ao ponto de não ter fair play ou nem respeito. Porque o que foi colocado aqui pelo senador Pacheco, para o ministro Alexandre de Moraes, fazendo considerações sobre os direitos que a Constituição dá ao senador, aos direitos do senador Marcos Duval, e ele responde como se estivesse respondendo para qualquer pessoa. Responde como se estivesse respondendo para qualquer pessoa, e é um trecho que ele encerra aqui, dizendo que Vossa Excelência não é parte. Ora, quem é que é parte então? Quem que vai defender Petecão? Quem vai defender o Everton? Quem vai defender a mim? Quem vai tomar nossas dores? Senhor Alexandre de Moraes, se não o presidente dessa casa. Agora, a mim não espanta a falta de fair play, a falta de sentimento. 3 poderes independentes, porém harmônicos. Harmônicos aonde, cara de pau? A que nível nós chegamos? Por isso vamos precisar ter atitude.
trabalho de pacificação sempre deve ser feito, mas tem uma hora que precisa de atitude eficaz. Atitude de acordo com essa Constituição, que não é respeitada hoje por aqueles que deveriam ser os primeiros guardiões. O clima de terror que está no país, com um homem mandando e desmandando no país, é claro que ele não faz isso sozinho, tem o apoio de outros ministros do Supremo e tem o apoio dessa casa, pela omissão nossa. Então, senhor presidente, o que a gente pede aqui, eu acho que eu tenho colocado, nós chegamos no fundo do poço. No fundo do poço. É que as prerrogativas desse colega senador, que pode ter seus defeitos, como eu, como todos aqui, na forma, mas ele é amparado pela Constituição brasileira, as prerrogativas dele são as nossas. E ele, desculpa, senador Marcos Duval, que eu vou falar aqui, mas é como se o senhor fosse um parlamentar, um senador zumbi. O senhor praticamente dormiu nesse plenário essa noite. Algo que não se vê em nenhum lugar do mundo. Uma forma de protesto, uma forma de desespero, senadora Margarete. Ontem eu falei aqui com o senhor, e uns colegas subiram, jamais lhe atacar, jamais, ninguém atacou aqui ontem. Mas alguns senadores, não, foi ataque, não foi. E colegas defenderam o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que faz parte, é legítimo defender, mas, num ato falho, colocaram, senador Renan Calheiros, o seguinte: essas casas bets, o ministro Alexandre de Moraes tinha que acabar, tinha que determinar para fechar. Olha a que nível nós chegamos de subserviência. Um ato falho. Quando eu falei aquilo, fui descendo aqui, fui embora, que eu tinha uma consulta, não fiquei até o final. O senador me chamou e disse: ó, tu vai ser preso, bicho. Tu vai ser preso. Vamos dizer que você atropelou um cachorro, alguma coisa. Vão arrumar um jeito. Tu sabe quem? Esse é o clima que vive o Brasil. De medo. E a população está com medo. É surreal ver esses senadores de esquerda tomar partido de Alexandre de Moraes. Será que eles esquecem que eles também são senadores? O que está acontecendo com Marcos Duval e todos aqueles que o judiciário perseguem pode acontecer com eles uma hora? Há uma palavra que diz: se você quer conhecer alguém, dê poder para ele. E é isso que está acontecendo no judiciário. Quem diria, hein? Ele, Rodrigo Pacheco, totalmente humilhado por ele, Alexandre de Moraes. E mesmo assim não toma uma posição. Foi vergonha atrás de vergonha. Mas eu quero saber de vocês, seguidores do nosso canal Notícias Top, o que vocês acharam deste vídeo. Deixe aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante para mim. Bolsonaro sobre Pacheco é uma vergonha em todos os aspectos. O ex-presidente deu declarações nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é uma vergonha em todos os aspectos. Ele deu as declarações durante a conversa com jornalistas, depois do comício da campanha de Bruno Engler, do PL, candidato à prefeitura de Belo Horizonte por Minas Gerais. Bolsonaro se manifestou contra Pacheco diante das questões do bloqueio do X, após a ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A crítica ocorre porque Pacheco não abriu um processo contra o magistrado. Enquanto todo mundo está esperando Rodrigo Pacheco, ele sentou em cima do pedido. Então, gente, levou o seu pago de Alexandre de Moraes, defendeu e foi humilhado. Olhem o que vai dizer Bolsonaro sobre Pacheco. Gente, ele resolveu escancarar toda a verdade como nunca antes feito. Aspas, é uma vergonha falar em independência onde o povo não tem liberdade. E se alguém achar que estou mentindo, reclame no X. É uma pessoa autoritária que está aí. Cresce o movimento de impeachment e não adianta contarmos no momento com o presidente do Senado, que é uma vergonha.
O atual presidente do Senado é uma vergonha em todos os aspectos, uma pessoa que não está preocupada com o Brasil, e sim consigo próprio, falou Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, é preciso pressão popular. Para o líder político, é preciso pressão popular sobre o Congresso, para que as coisas se resolvam. As informações são do jornal O Tempo. Mas Bolsonaro ainda não parou por aí. Aqui na linha seguinte que eu vou ler para vocês, vocês vão ver que realmente ele está furioso. O que a gente quer é que cada poder tenha sua devida estatura. Não pode uma pessoa de um poder tripudiar em cima de todo mundo. Se resolver prender amanhã, quem quer que seja, ele prende por 6 meses, 1 ano, 2 anos. Isso é uma democracia? Não é, pontuou Bolsonaro. Eu, particularmente, concordo com ele. Isso é democracia? Já não estamos vivendo uma democracia no Brasil há muito tempo. Basta ver o que está acontecendo com o bloqueio do X. Somente em países de ditadura é que acontecem isso, proibir o X. Agora no Brasil, mas ainda com uma coisa que não tem nem em outros países. Aqui no Brasil, não é possível se usar nem subterfúgios da VPN, porque senão vamos ser multados em 50 mil. Quando que vai se pagar 50 mil só porque usou um subterfúgio de uma VPN para saber o que está acontecendo em todo lugar do mundo? Vale lembrar que tudo que acontece no mundo sai primeiro no X. E se nós, o povo brasileiro, não podemos nos informar, então ficamos distante do que está acontecendo no mundo? É isso que eles querem, calar o povo brasileiro. Segundo eles, esse povo chato que agora gosta de política e entendem quem são os verdadeiros que estão a favor do povo. No caso de Rodrigo Pacheco, totalmente contra o povo brasileiro. Portanto, gente, eu não sei vocês, mas eu achei pouco a humilhação que ele levou de Alexandre de Moraes. E vocês, gostaria de saber sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Esse é o Partido dos Trabalhadores. Arrota moralidade, mas é pura vergonha. E vocês, o que acharam desta notícia? Deixe aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei para vocês com muito carinho. Muito obrigada a todos. Não esquece de compartilhar. Até nosso próximo vídeo.